seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze, sexta-feira, 6 de agosto. Ai, como é bom, né? O sabor de estar certo. Ainda mais quando você está certo, te faz ganhar dinheiro, igual no caso do trading, né? É muito bom quando a gente tem uma semana igual essa, que fica tudo no verdinho. E eu já fiz um vídeo alguns dias para trás aí falando do jegue e do gênio, né? Que no trading você erra, você fica se achando um jegue. E quando você acerta, você fica se achando um gênio. E essa semana foi uma daquelas que eu estou finalizando a semana me achando um gênio, mas a ideia é justamente mostrar aqui para você que não existe essa questão de ser gênio quando você está certo, muito menos jegue quando você está errado. O importante é seguir uma estratégia e executar a sua estratégia. Vai ter vezes que ela vai dar certo, tem vezes que não vai dar. O importante é você ter uma estratégia que tem uma expectativa positiva. Então foi uma semana muito boa. Claro que eu coloquei esse título aí chamativo, né, de rentabilidade diária, só para chamar atenção, que não é mentira, mas não quer dizer que eu estou falando que é sempre possível fazer e vai ser fácil. Não, você pode pegar curtos espaços de tempo muito bons e achar que vai ser sempre aquilo e não vai. Mas mesmo assim existem esses bons momentos. E vamos mostrar como que aconteceu, o que está acontecendo nessa semana, trazer também um pouquinho de uma reflexão sobre stop loss. Eu até gravei e postei um vídeo ontem, na quinta-feira, sobre isso. Enfim, vamos lá? Então, o que a gente tem aqui? Já vamos jogar, vou rapidinho só abrir aqui o calendário econômico e vamos jogar para a tela aqui. Eu tinha até colocado aqui, aqui ó, mostrar gráfico, porque às vezes eu fico falando, esqueço de mudar para a tela e gravo o vídeo sem mostrar a tela. O que a gente teve hoje, né? Um indicador muito importante, então já vou começar falando aí de macroeconomia, que a gente teve aqui, ó, o famoso NFP, ou Non-Farm Payroll, ou só Payroll, como o povo fala aqui no Brasil, né? Que tivemos 943 mil novos empregos gerados nos Estados Unidos, empregos urbanos, né? Esse non-farm é que não é de fazenda, então é urbano, contra uma expectativa de 870 mil, tá? Então foi quase 100 mil empregos a mais do que o esperado, criados, mostrando uma pujança, uma força no mercado de trabalho dos Estados Unidos. E também tivemos aí os earnings, que é o salário do trabalhador, subindo aí em 4%, o earning por hora, né? A média do earning por hora subiu aí 4%, contra uma expectativa de 3,8%. Tá? Então, dados mostrando uma economia forte, aquecida, e isso fez o quê? Jogou o nosso querido dólar lá para cima, né? Então, a gente vê aqui o índice dólar, que é geralmente como eu começo as nossas análises. Vale a pena comentar, esse índice dólar é a força do dólar frente a outras moedas, tá? Tem gente que fica achando que é um índice global do dólar, frente a tudo. Não, é frente a outras moedas. Geralmente, quando ele está forte frente a outras moedas, ele está forte frente a diversas coisas, né? Mas, especialmente frente a outras moedas, especialmente não, né? O índice em si é contra outras moedas, no caso aqui desse índice, o DXY, especialmente o euro, né? Então, o que a gente viu aqui? Ele dando essa porradinha aqui, né? Em termos percentuais parece pouco, 0,57, mas a gente vê que é uma barra forte. Por que isso, né? Mostra um pouco o que eu falei, uma força da economia nos Estados Unidos, indica uma probabilidade, por exemplo, maior dos Estados Unidos começar a subir a taxa de juros antes da Europa e coisas desse tipo, né? E basicamente a gente foi muito bem porque a gente estava posicionado nesse sentido, tá? Vamos passar aqui os ativos e as nossas posições. Finalizando a análise aqui do índice dólar, desde quando ele rompeu aqui, que foi lá em junho, quando teve a quarta-feira de um dia que saiu ata do FONC, né, do Comitê Monetário lá, que seria o equivalente ao nosso
Copom aqui do Brasil, deu essa porrada, eu falei, ó, depois dessa porradinha aí, que foi essa aqui, né, lá em junho, depois dessa porradinha aí depois alguns dias ele subiu, eu falei, agora a tendência de alta, ele pode vir retestar, mas a tendência de alta. E foi, ele veio, encontrou uma resistência que voltou, ficou brincando aqui para hoje fazer mais esse movimento aí bem intenso, né? Então no semanal, o que a gente pode falar? Estamos numa tendência de alta, olha que interessante, encontrou resistência, falei que a gente fez mais ou menos um topo duplo aqui, mas tinha a média de 20, e ele chegou lá perto da média de 20 nessa semana, que funcionou como um belo do suporte, e agora volta lá para a resistência, querendo o dólar continuar subindo, né? Tudo que ele quer agora parece continuar subindo. Ele rompendo essa resistência, a gente tem um outro nível aqui de lá no 94, que seria ele subir aí mais 1,6%. Eu acho que ele pode fazer isso rapidinho, em 1 ou 2 semanas, tá? Então, agora, tudo confluindo para continuar uma alta do dólar frente a outras moedas, especialmente aqui o euro, né? Euro, cujo qual nós abrimos uma posição vendido essa semana. Infelizmente, como já aconteceu outras vezes, a nossa plataforma saiu do ar agora à noite para manutenção. O pessoal da XTB tem feito isso, confesso, que sexta-feira, no final do dia, o mercado fechando, eles tiram para manutenção, às vezes para colocar novas funcionalidades e tal. Mas aqui, ó, eu tirei um print um pouquinho antes deles fazerem isso, foi 5h11. Não é para poder fazer mentira, não é nada disso, porque você sabe que aqui é 100% de transparência. O Sniper Kamikaze é o único projeto na internet que você vai ver alguém mostrando todas as operações de uma conta. E na semana que vem eu posso até mostrar o histórico aqui, mostrar se teve alguma outra operação, mas a gente abriu... além dos dias que eu gravo, então a última vez que eu gravei foi na terça-feira, eu olho o mercado, o Sniper, né, no projeto do Sniper, eu olho o mercado todo dia no final do dia. É um trading que a gente chama end of day, né, para usar uma expressão em inglês, já que todo mundo gosta do mercado financeiro, ou simples final do dia, né, que a gente usa velas diárias e toma decisões de comprar, sair ou entrar no mercado, enfim, toma decisões de trade só no final do dia, uma vez por dia. Por isso que é mais uma forma mais tranquila. Até começou lá com o trader tranquilão, né? O Sniper Kamikaze só é uma mudança na estratégia aí para ser mais kamikaze, digamos assim. Mas enfim, olha só, a gente abriu essa operação aqui no euro. Vim aqui para você ver lá aqui, ó, Open Time, dia 4/8, então na quarta-feira, anteontem. Na quarta-feira, anteontem, eu falei porque eu dei um alt tab aí, eu fui para a plataforma de gravar aqui. E como é que estava o mercado? Por que a gente abriu a operação? Vou voltar aqui, usar aquela opção de replay aqui do TradingView. Então, olha só, aqui ó, na quarta-feira, olha o que o mercado fez, me deixou essa velhinha aqui, tá? E olha só, dentro da estratégia do Sniper, o que a gente vê? Tocou na borda de baixo, significa que a gente está vendo um movimento do vendedor, talvez na tendência de baixo. Ele voltou aqui, não sei o que, veio, encontrou um suporte aqui, subiu, fez a vela aqui, mas perto da média de 20, que é o ponto importante para a nossa tomada de decisão, ele veio e deixou essa velinha. E a mínima foi abaixo dessa outra aqui. Eu falei, opa, isso aqui é uma venda. É uma venda do euro e temos aqui o nosso nível de stop, que eu até nem coloquei aqui, mas a gente consegue ver aqui no nosso screenshot, no nosso print screen aqui, ó, o stop, não, ele tá, dá para ver o stop sim, cadê? Stop, 1,19,300, tá? Então eu vou até colocar aqui, porque a gente gosta de deixar registrado aqui no TradingView nosso stop, o raio, coordenadas, não, eu coloquei errado, é um raio horizontal que eu quero. Aqui, raio horizontal. 1,19,300. Está aqui, foi o nosso stop. Olha só, o nível aqui, ó, acima de algumas velas aqui atrás. E
Ontem ele caiu um pouquinho e hoje, pá, porrada, né? Hoje o euro caiu aí 0,62, que é um movimento relativamente forte para o euro, né? E com isso, o que a gente fez aqui? A gente foi para um lucrinho de $60 no euro, tá? Entramos com uma posição bacaninha aqui no euro de 0,08, tá? E eu ia até gravar mais cedo porque tinha algumas decisões aqui de diminuir posição e tal, mas não deu. A plataforma saiu do ar antes, né, para manutenção, e não deu para eu gravar. Mas olha só, no diário o euro chegou nesse... Eu tinha feito essas linhas aqui, né? E falei, ó, enquanto ele tiver aqui nessa... foi no semanal, olha só, no euro. Só que eu fiz também aqui assim, ó, dessa forma que eu fiz, aí fica bem claro o que eu fiz, tá vendo? Tá um gráfico de linha no semanal, e eu tinha feito, ó, o euro tá meio que nesse nível de tomada de decisão aí, ó, entre essa linha de tendência de baixa e essa leve tendência de alta aqui, né? E ele foi parar justamente aí nessa linha, tá? Daria até para diminuir um pouquinho da posição aqui, apesar dele ainda não ter esticado e tocado na borda inferior, mas daria mais por causa olha só como é que esse nível aqui tá importante, né? O preço ficou muito tempo aqui, né? E aqui ele costuma encontrar compradores. Então a gente poderia, e pode, na verdade eu vou fazer isso no domingo à noite, diminuir um pouco dessa posição aqui, ó, que tá 0,08, já colocar 0,02 no bolso, 2 microlotes, fazer um fechamento parcial e pegar um pouco desse lucro aí, tá? Mas a tendência ainda é de baixa, né? A gente vê aí no diário ele fechou, depois desse forte movimento aí, e no semanal a gente vê o preço abaixo da média de 20, né? Respeitando aí por enquanto essa linha, essa diagonal, mas ele meio que fechou até abaixo dela, né? Se eu voltar para o gráfico de linha, lá ele fechou um pouquinho abaixo da linha que eu tinha desenhado, né? Fez uma mínima abaixo da mínima anterior. Então o trem está querendo descer, né? Digamos assim. E o próximo nível aqui seria próximo aqui no semanal, né? A gente pode pensar aqui um suporte aqui para o euro nesse nível aqui, tá? Mas nós estamos falando aí de um movimento de mais uma queda de 1,2% do euro frente ao dólar, tá? Então é isso aí que a gente espera para a semana que vem, tendência de baixa no semanal, no diário vamos ver como é que ele se comporta, a gente pode fazer um fechamento parcial aqui de 2 microlotes, e essa foi uma trade, olha só, a gente abriu na quarta, hoje na sexta-feira já fizemos um belo lucro aí, tá? Dólar e ien, nós estamos fora, dentro do sniper não tinha entrada, né? Porque olha só, ele estava aqui ficando abaixo da média 20, mas hoje ele conseguiu um movimento aí para cima. Então para o sniper ainda não tem sinal nem de entrada nem saída. No semanal aí o dólar falando, opa, tô vivo, me compra, né? No semanal. E olha que interessante, ele veio aqui, furou as mínimas da semana anterior, pegou os stop de quem estava comprado aqui, com o stop meio aqui embaixo e reverteu e subiu, né? Então, no semanal a tendência é de alta, no diário ele conseguiu ir para cima da média de 20, mas não tem uma tendência de alta no diário ainda. Então, a gente não pode entrar comprado no sniper, tem que esperar, tá certo? O euro, dólar e ien é só esperar, não tem muito o que fazer. Euro e ien aí, ó, a gente viu hoje o euro perdendo força frente ao ien, continua numa baixa que daria até uma venda, tá? Do euro e ien, se a gente for olhar. Que nem eu falei, mais uma vez, infelizmente a gente não consegue abrir a operação agora, porque o mercado está fechado, né? Mas aqui, ó, no sniper ele veio, tocou aqui, veio aqui, tentou de novo superar a média e não conseguiu, né? No semanal a gente vê que ele já está abaixo da média de 20. Então aqui no euro e ien daria até uma vendida. São duas moedas que eu vejo perdendo força para o dólar na semana que vem, muito possível, né? Apesar do dólar e ien não ter uma tendência de alta no diário, a gente vê que ele parece estar querendo ganhar força, né? Mas o euro e ien aqui, ó, daria uma venda. Não é uma venda tão limpa, porque o preço já ficou muito congestionado aqui, né? Tem meio que uma tendência de alta, não tá aquela trade limpa, bonita, mas assim,
dá para ver uma venda aqui dentro da estratégia do Sniper, tá? Até aqui, ó, no semanal a gente vê, ó, dando a velhinha, primeira velhinha vermelha depois de duas verdes aí, e o preço abaixo da média de 20 no semanal. Então, nós temos a possibilidade de abrir com um stop mais ou menos aqui assim. Aqui seria um stop meio óbvio, perto da média de 20. Talvez pensar um stop aqui acima desses níveis aqui, para buscar uma queda até aqui assim no diário, né? Por exemplo. Um primeiro nível, né? Um parcial aqui na borda inferior. Então, dá para ter uma venda aí no euro perdendo força semana que vem, tá? Vamos ver se eu vou abrir, não é certeza. Vou colocar a bandeirinha laranja aqui, tá? Pra gente ficar de olho. O euro também nós estamos dentro, nem estava com a bandeirinha laranja, mas apareceu a operação no meio da semana. Tivemos coragem para entrar e entramos bem. Dólar australiano. Dólar australiano é o que eu estava de olho também. Na quarta-feira, quando eu abri a operação do euro, eu optei por não abrir do dólar australiano. Por quê? Vamos lá, vamos ver como é que estava. Vou usar a ferramenta de replay aqui, ó. Eu acho que mostrando assim mesmo como estava o mercado, fica mais interessante. O mercado estava assim, ó. Tá? Só que por que eu não optei por não abrir a operação aqui e no euro eu abri? Porque aqui também estava um nível muito congestionado, tá? E o dólar australiano querendo ganhar força. Então eu falei assim, ó, não está tão limpo quanto ao euro, vou abrir só no euro, tá? E depois ontem ele me mostrou mais ou menos certo, porque o dólar australiano subiu mais um pouquinho, apesar de ter respeitado a média de 20 aí, né? E hoje com o payroll, né, o NFP, também teve uma quedinha aí acentuada de 0,6, mas olha como é que é a análise técnica. Essa linha também já estava aqui, pessoal. Essa linha aqui eu não coloquei hoje não, tá? Essa linha de suporte. O preço parou bem nesse suporte, tá? Também não vou entrar no dólar australiano por causa dessa congestão dessa área aqui. O preço está muito encontrando comprador aqui, tá? Se a gente vê no semanal aqui, olha só, esse suporte é muito importante, eu já falei dele, porque ele veio, subiu aqui, veio aqui, e ele volta nesse nível aqui, que foi importantíssimo aqui atrás, então é um suporte muito forte ao meu ver. Então, assim, eu acho que o dólar pode continuar subindo, o dólar americano, mas assim, vamos esperar, aguardar um pouquinho aí no dólar australiano, tá? Apesar de estar mais ou menos dando uma entradinha aqui na estratégia do Sniper, tá? Talvez teria até sido melhor abrir, se for para pensar, ontem, né? Lógico que olhando para trás é mais fácil, mas porque estaria mais perto da média de 20. Aqui já andou, o stop teria que ser mais ou menos aqui. Pode ser também. Vamos ver como é que o preço se comporta aí na segunda-feira, tá? Petróleo, nós estamos fora, optamos por ficar fora e vamos continuar fora por enquanto, né? Tá com dificuldade de subir aí. Eu já falei no último vídeo como que está uma preocupação em relação à China, que tem um grande demandante de petróleo, porque voltou a ter lockdown lá por causa da variante Delta. Também essa semana saiu dados de inventário de quanto de reservas de petróleo nos Estados Unidos, veio uma leitura acima do esperado. Isso tem forçado um pouco o preço do petróleo. No longo prazo eu continuo tenho uma visão altista por petróleo aí, mas talvez demore um pouquinho a recuperar. Mas olha que interessante, no semanal, aonde que o preço foi parar? Foi parar na média de 20, certinho, sentou em cima da média de 20. Então pode ser também que o preço se consolide aqui por um tempinho antes de ter uma tomada de decisão, mas para o Sniper nós vamos ficar fora. Ouro, olha o movimento do ouro hoje, 2,26%. Um movimento muito forte, foi parar lá nesse suportezinho claro que tem aqui, né, que foi suporte aqui, já tinha suporte aqui, sido suporte aqui, que é o 1763, né? A gente não tinha posição aberta no ouro, porque o ouro estava numa lenga-lenga danada, tá?
No semanal, olha, bonitinho, ele foi, retestou, não conseguiu superar a média de 20 e caiu. Mas no diário, quando a gente tomou decisão, olha só, essa semana ele estava todo operando mais ou menos acima da média de 20, estava meio de lado, é tão difícil tomar decisão, a gente ficou fora. Já a prata, se você está acompanhando, na terça-feira, que foi quando a gente voltou, eu voltei de férias e recomecei a abrir operações, eu abri uma posição aqui na prata, tá? Olha só que loucura. Como é que tava aqui, ó? Esse dia aqui, terça-feira, né? Dia 3 de agosto. Abri a operação na prata e o stop eu coloquei. O stop óbvio para muitos seria que eu até falei isso no vídeo, mas eu falei, não, vamos afastar um pouco esse stop e colocar aqui em níveis mais próximos daqui, tá? Que é, inclusive, vamos lá aqui, ó, o nosso nível de stop na prata. 26.119. Deixa eu colocar o nosso raio aqui. Aqui o nosso stop da prata. Olha o que aconteceu. Isso foi na terça. Eu vou te confessar uma coisa. Na quarta eu estava me achando um jegue. Lembra que eu falei do gene jegue? Na quarta-feira, ao longo do dia, a prata subiu e a gente foi para o negativo. Então, eu tinha aberto na quarta-feira prata, Bitcoin e, se não me engano, Bolsa dos Estados Unidos eu já tinha aberto também. E, deixa eu voltar aqui. E quando eu abri essa operação na prata... Caramba, deixa eu voltar de novo, desculpa, só para ficar certinho, completar meu raciocínio. Quando eu abri essa operação na prata, eu fiquei meio assim, não está exatamente dentro da estratégia. Por quê? Eu queria ter uma confirmação de venda, mas eu falei assim, ó, vou vender já, porque a prata pode ter um movimento forte aqui e eu perder, né, na quarta-feira, isso era terça. Na quarta-feira ela pode ter um movimento forte e a gente está de fora e não conseguia abrir mais. E foi na quarta-feira, olha o que aconteceu. Aconteceu o sinal que eu estava esperando, que eu devia ter esperado, entre aspas. Só que ao longo do dia a prata chegou aqui em cima, antes dela cair, ela subiu direto. Tá? Quer ver? Eu vou colocar aqui no replay, só para você sentir a emoção que foi. E esse é um problema também para você que opera no final do dia, mas fica olhando o gráfico. Olha só, o que aconteceu? Eu estava aqui, parará, bonitinho. Tá, beleza, começamos no lucro, não sei o quê. Mas aí o que aconteceu com a prata? Olha aqui, na quarta-feira. Foi. Essa hora aqui a gente já estava no negativo, tá? Olha só, ele chegou a romper esse nível anterior. Eu vou colocar ele para ele dar um play aqui, ó. Esse aqui tá de hora em hora, tá? E o que aconteceu? Eu, apesar de fazer o final do dia, eu trabalho com o mercado, às vezes eu fico olhando durante o dia, tá? Aí olha só, foi e rompeu aqui. Olha o volume a hora que rompeu aqui. Foi aí que eu falei, nossa, que sacanagem. Tá vendo? Eu não devia ter aberto aquela operação. Aqui, eu tava sofrendo pra caramba com o preço indo contra a gente. E depois essa porrada. Aí rapidinho eu falei, opa, que beleza, eu sou um gênio. Fiz certinho. Enfim, o que eu tô querendo dizer? Duas coisas. Uma, às vezes a gente opera no final do dia, mas você fica olhando o gráfico ao longo do dia, só serve pra você sofrer. Não resolve nada, já que você só vai tomar decisão no final do dia. 2, olha como é que foi importantíssimo o stop não tá num nível óbvio. Imagina se eu tivesse colocado o stop aqui, a raiva que eu ia estar agora. Eu ia estar pé da vida se o stop tivesse logo aqui acima dessa máxima anterior. E mostra como que o mercado é. Foi lá, por quê? Porque tem muita gente que coloca o stop aqui. Esse era um nível de muita liquidez, que tem muita ordem ali. Um stop nada mais é que uma ordem de venda. E quem quer... na verdade, uma ordem de compra nesse caso aqui, né? A pessoa está vendida e tem uma ordem de compra aqui que é o stop. Ela está vendida, para ela estopar, ela compra aquilo que ela vendeu.
E os grandes peixes que querem empurrar o preço para baixo, deixa o preço chegar até aqui, onde que tem esse monte de compra para entrar vendido. Ou seja, se tem alguém comprando, eu vou vender para essa pessoa. E essas pessoas aqui, esses stops, fornecem liquidez para o peixe grande entrar vendido e fazer esse movimento aqui. Na verdade, hoje foi mais forte ainda por causa do payroll. Conclusão disso tudo. Olha o lucro que a gente está nessa posição de prata. $118 nesse momento. Tá? A gente abriu 2 microlotes, arriscou mais ou menos 1,5% da conta, salvo engano. E ele já tocou aqui. Então hoje, se a gente tivesse com a plataforma aberta, eu tinha que fazer um fechamento parcial. Fechar um microlote dessa trade. E isso eu vou fazer no domingo à noite. Assim que o mercado abrir, eu vou fazer. Não deu para eu fazer hoje, eu vou fechar um parcial e deixar só metade da operação aberta. Tá? Beleza? Mas tá aí a prata. Se a gente olhar no longo prazo, não dá para falar que está numa tendência de baixa, mas ele rompeu essa linha de tendência de alta que eu tinha desenhado aqui, né? Rompeu essa linha de tendência de alta e está abaixo da média de 20. Olha só, ele rompeu, veio, retestou a média de 20 pelo outro lado, tocou e caiu. Então isso é um sinal baixista. Mas também já tivemos um belo lucro, também esticou bastante, tocou na borda, por isso que nós vamos fechar o parcial. Vamos deixar a trade andar, mas vamos fechar o parcial, respeitar parte do nosso lucro. Entendido? Porque tudo pode acontecer no mercado. Então a gente tem que embolsar parte do lucro quando já teve um movimento. E foi em poucos dias, né? Em 1, 2, 3 dias. Um movimento muito forte. Então vamos embolsar, porque nada impede de na segunda-feira a prata voltar quase tudo aqui antes de continuar caindo. E a gente vai sofrer mais. Então vamos embolsar uma parte desse lucro aí. Tá certo? Seguindo, Bitcoin. O Bitcoin, em uma mudança recente na plataforma, na XTB, eles diminuíram o lote mínimo. Antes você não podia comprar 0,01, tipo um microlote. Então, para a gente operar com o nosso parâmetro de risco e o tamanho da nossa conta do Sniper, não dava para comprar Bitcoin. Aí eu mostrei isso na terça-feira, mudou, agora dá. Dá para a gente arriscar menos, comprar um pedaço menor de Bitcoin. E na terça-feira estava como? Cadê? Vamos lá pro replay. Eu tô gostando de fazer replay hoje, né? Vale a pena ver de novo. Terça-feira à noite aqui, ó. Dia 3. Não, cadê? Aqui, ó. Tava assim. Certo? E entramos comprado. Também meio assim, ó. Não tá totalmente dentro da estratégia. Teria que esperar chegar mais próximo da média de 20. Ou dar um sinal altista. Eu falei a mesma coisa, assim como na prata, vou entrar comprado, porque próximo dia, só no outro dia, no medo, digamos assim, entre aspas, de acontecer o quê? Um medo de vir uma velhinha verde aqui, pá, porrada, e a gente ficar de fora, né? Então falei, vamos entrar comprado. Entramos. O que aconteceu no dia seguinte? Também no início do dia também fiquei me sentindo burro porque o preço caiu, veio aqui embaixo, eu acompanhando ao longo do dia, no mesmo erro. Falei, tá vendo? Mais uma, a gente não devia ter entrado, estamos perdendo dinheiro, blá blá blá, para depois reverter e ir para o nosso sentido. Aí aqui, se tivesse esperado também estava ok, porque olha só, essa aqui seria a entrada limpa, lindinha da estratégia. Então, nos 2 ativos que a gente entrou meio com muita sede ao pote, digamos assim, deu no dia seguinte o sinal que a gente estava esperando. Aqui sim o sinal, o preço foi mais perto da média de 20 e deu um sinal comprador. Certo? Aí depois disso, o que aconteceu? Quinta-feira, também chegou aí lá embaixo. Também, se alguém tivesse entrado aqui e falado, não, tá lindo, tá óbvio que vai subir, tivesse colocado um stop óbvio aqui embaixo, tinha se lascado, porque o preço foi lá embaixo, lambeu uns stop antes de subir. Subiu ontem e hoje subindo aí, fechando o dia subindo 4,3%. O que também nos deu um belo lucrinho aí, no caso do Bitcoin aqui, de $42. Não um lucro tão grande, porque nós entramos com uma posição menor, né? Porque o Bitcoin, apesar dele ter subido em termos percentuais, ter subido até mais,
nossa posição é menor, porque a gente tava... Olha o nosso stop no Bitcoin aqui, ó. Nosso stop no Bitcoin está no 34.237. 34.237, tá? Aqui, ó, a gente tinha um stop muito maior no Bitcoin por ser um ativo mais volátil, tá? Eu não quis colocar aqui porque, olha só, se eu colocasse aqui, eu achei que ficava muito óbvio nesses topinhos anteriores aqui. Então, com isso, a gente colocou um stop mais longo, em termos visuais, digamos assim, e entrou com uma posição menor, né? Mas mesmo assim, estamos com um lucro bacana. No caso do Bitcoin, nós não vamos desfazer da posição. Por quê? Porque nós estamos só com o microlote. Apesar dele ter já tocado na borda superior, nós não vamos fazer uma realização parcial, tá? E Bitcoin, ó, no semanal, depois de muito tempo, o nosso querido Bitcoin voltou para cima da média de 20. Coisa que a gente não via desde 10 de maio. Um sinal bem interessante, bem bullish aí, tá? Bem altista. Se a gente for olhar no mensal, olha que interessante. É meio que a estratégia do sniper que a gente usa no diário, olha ela se repetindo no mensal aqui. Foi, esticou, afastou muito da média, retornou na média de 20 para aparecer comprador aqui no centro do canal, tá? Então, tá uma tradezinha bem interessante aí e vamos deixar rolar, tá certo? Seguindo, Bolsa Americana. Bolsa Americana foi o que a gente tinha feito mais próximo, digamos assim, do que é a estratégia, né? Como que estava na terça-feira. Vamos lá, continuar o nosso Vale a Pena Ver de novo. Aqui, ó. Não, aqui foi demais, né? Aqui, ó. Dia 3 de agosto. Aqui o que? Já tinha dado o sinal altista, né? Depois dele tocar. Apesar dele não ter vindo de estar tão esticado aqui na parte superior da borda, foi um toque aqui na média de 20 e a gente entrou comprado. Aí mais dentro da estratégia, de certa forma, e aqui ó, já está até mostrando que no caso aqui se lembra que eu falei o dólar australiano a gente não vai entrar porque está muito embolado, mas aqui na Bolsa Americana a gente entrou, então isso talvez mostre que a gente tem que entrar no dólar australiano e talvez até no Eurien lá nas posições. Conclusão, caiu um pouquinho na quarta, mas ontem já subiu, fazendo máxima histórica de fechamento na Bolsa Americana e hoje subiu mais um pouquinho, mais uma máxima histórica, mais um touro de ouro na Bolsa Americana. E a gente pegou um pouquinho desse movimento aí, com um lucrozinho aí de 16 dólares, tá? Com isso, eu fecho o que a gente está de lucro nesse momento, ó, que é esse lucro flutuante aqui de 238 dólares. Com isso a gente chega nesse valor aí que você viu no título do vídeo. Vamos lá, ó, 238,93, vou nos centavos, né? Dividido, olha aqui, quanto que é o balance, quanto que a gente abriu, quanto que estava? 27,33,03, tá? Esse aqui é o lucro aqui, ó, de 8 dólares, ó, 8% da conta. Só que isso foi feito em 4 dias. Na verdade, se a gente abrir na terça-noite, foi quarta, quinta e sexta. Foi feito em 3 dias, né? Falar a verdade. Então, dividido por 3, daí, ó, 2,9. Mas como nós estamos falando de juro composto, 2,7 seria mais ou menos, mas aí a gente arredonda e daí os 3% ao dia que você viu nesse lucro do título do vídeo. É possível fazer 3% ao dia no longo prazo? Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Porque 3% ao dia, nós estamos falando de uma rentabilidade surreal, tá? Surreal. 3% ao dia. Nós estamos falando de... A conta a gente tem que fazer 1 mais 0,003 elevado a 252. Mas dá assim,
dá mais de 300% ao ano, tá? É algo surreal que não existe fazer esse 3% ao dia. Mas o título do vídeo foi só para chamar atenção, porque a gente fez, como eu falei, numa janela muito curta, numa coisa muito bom. Quando a gente acerta, essas coisas podem acontecer, tá certo? Mas então, vamos seguir aqui. É isso, Bolsa dos Estados Unidos, vamos continuar aberta aí, deixar fluir. No semanal a gente vê aí também tendência de alta ainda tocando lá em cima. Tá difícil da Bolsa dos Estados Unidos cair, né? Eu acho que quando tiver uma queda forte, a gente pode vir uma volta aqui nesse canal aqui em algum momento. Em algum momento eu acho que vai vir essa correção aí de 10%, de 15% na Bolsa dos Estados Unidos. Quando? Não sei. Bolsa alemã também conseguiu ter uma altinha hoje, máximo de fechamento, touro de ouro de fechamento na Bolsa da Alemanha na semana. Na verdade, foi na semana, não chegou a ser um touro de ouro não, tá? Mas a gente não entrou porque ele não estava vindo do alto para baixo, como a gente viu na Bolsa dos Estados Unidos, tá? E vamos continuar só acompanhando a Bolsa da Alemanha nesse momento, tá? Esperar ter um sinal de entrada. Próximos ativos aqui para terminar, já está ficando gigantesco esse vídeo. Bolsa brasileira vem numa tendência de baixa, né? Para o Sniper não seria esperar chegar aqui na média de 20 para entrar vendido, o que eu acho bem temerário, mas seria isso que a estratégia mandaria, né? E no semanal ele ficou aí mais ou menos acima da média de 20. No semanal está dando uma bela de uma comprinha, seguindo aquela estratégia do Sniper, né? Esticou, voltou na média, compra. Então, de jeito nenhum que nós vamos vender no Sniper a Bolsa Brasileira quando ela chegar aqui, porque muito provavelmente no semanal também já vai dar acima da média de 20. Então, com uma visão de longo prazo, talvez esteja num belo de um ponto de entrada da Bolsa Brasileira aí, tá? E por fim, o último ativo que a gente negocia, dólar real. A gente vê que ontem teve uma altinha, também está muito lateralizado. No diário a gente vê que está acima da média de 20, mas sem clareza de vir assim. E no semanal está meio abaixo da média de 20 aí, o dólar. Então no semanal seria meio que venda, no diário compra, então sem confluência, sem nada para a gente fazer. Tá certo? Bom, então por hoje é isso. Foi um vídeo aí meio diferente. Falei de outras coisas aí, foi um pouco mais sensacionalista aí com o título, falando dessa rentabilidade de 3% ao dia. Espero que você tenha entendido o porquê, né? E a nossa transparência não é vender sonho aqui. O título é só para chamar atenção mesmo, mas a ideia é mostrar que às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra e conseguimos um belíssimo resultado nessa janela aí se a gente for olhar de terça-noite, como se fosse já quarta, né? No mercado asiático, quarta, quinta e sexta aí. Nós pegamos aí um belo movimento aí, tá certo? Te peço que continue assistindo, deixe o seu comentário aqui se você está gostando do projeto. Na semana que vem tem mais. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau.